Hoje a gente vai falar sobre a alimentação e nutrição do adulto. Chegou, gente. Sumiu a solicitação. A mesma coisa que a gente viu no semestre passado em relação a adolescente e criança, só que agora vai ser voltado, né, para o adulto e o idoso. A faixa etária que corresponde a os adultos são dos 20 anos completos até os 59 anos de idade. Então, se tem aí menina, porque a maioria é menina, né? Que tem até 19 anos, como a gente falou no semestre passado, ainda são adolescentes, né? Oi? Eu falei boa noite. Oh, boa noite. Tá gravando pra aula? Tô. Pela classificação, né? Pela nomenclatura, só é considerado adulto mesmo a partir dos 20 anos de idade até os 59. Chegou em 60, já é considerado idoso. Quais são as patologias que são mais prevalentes, né? Que mais acontecem nessa faixa etária? As doenças crônicas, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e alguns tipos de cânceres. Os principais fatores de risco para surgimento dessas patologias estão relacionados com tabagismo, o consumo excessivo de álcool, baixo consumo de nutrientes protetores, que seriam aqueles alimentos antioxidantes, o excesso de peso, que acaba desencadeando outras doenças, a hipertensão arterial, a dislipidemia, que é muito comum, o próprio sedentarismo, o estilo de vida estressante e a elevada carga de trabalho. Hoje em dia é muito diferente de antigamente. As mulheres eram mais voltadas para o trabalho da casa, né, e os homens eram que levavam dinheiro para dentro de casa. Hoje as mulheres adoecem ainda mais, principalmente em relação a doenças a nível psicológico, por conta da pressão, né, da alta demanda. Então ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta da casa, dos filhos, e aí normalmente tudo isso gera até aquele estresse oxidativo que a gente falou ontem na aula de esportiva. Então tudo isso adoece as pessoas, né, principalmente as mulheres. Em relação às características gerais, seria aquele alcance da maturidade física, a produtividade física mais intensa também. E aí a gente começa a perceber também que, de acordo com a fisiologia, há um envelhecimento de forma gradativa, e vai aumentando essa velocidade. Quando chega uma determinada idade do adulto, a gente já percebe a diminuição da massa óssea e também da massa magra. Então isso é uma característica que a partir dos 40 anos a gente já percebe isso mais evidente. Aumento da gordura corporal, né, em detrimento dessa diminuição da massa óssea e da massa magra, e a redução da taxa de metabolismo basal. Lembrando que quanto maior a nossa massa magra, né, quanto mais menos tecido livre de gordura a gente tem, maior é a nossa taxa do metabolismo basal. Em relação às características nutricionais, tem as pessoas, né, os indivíduos, eles têm uma alta prevalência para as doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente precisa observar o tipo de trabalho físico que é realizado, se a pessoa é sedentária ou se tem aquelas atividades mais estafantes, nível de estresse, se tem pouca ou nenhuma atividade física, se tem pouco tempo para atividades relaxantes, se faz uso, né, de hábitos alimentares mais inadequados, e prestar atenção em relação ao estilo de vida, tabagismo, ingestão excessiva de álcool e ingestão de sódio. Então tudo isso a gente deve observar para ver se tem alguma alteração a nível nutricional por conta disso aqui, né, de todas essas questões que eu pontuei. E é algo importante para a gente destacar,
em relação aqui a até o pouco tempo para as atividades relaxantes, né? O quanto que a saúde mental ela tem sido cada vez mais enfatizada também, junto com as outras patologias, porque quando a saúde mental ela não tá boa, né, o corpo ele paga de uma outra forma. Então ele tem que compensar esse estresse todo de alguma forma, e aí a maioria das pessoas começam a adoecer também por conta disso. Então é algo muito importante para a gente levar em consideração a questão do bem-estar mental. É importante sempre trabalhar a educação nutricional para preservar a saúde e para prevenir a instalação de novas doenças crônicas. É muito comum também haver, a partir daqui, né, dessa idade, a resistência aos novos hábitos de vida. Com o idoso ainda é mais difícil de trabalhar essa questão, mas é na fase adulta que se começa. Então, por isso que o mais importante é sempre a gente, de criança, né, a gente já ensinar a ter essa educação nutricional, ensinar esses hábitos saudáveis para que evite o máximo possível esse surgimento de doenças. E uma vez já adulto, aí a gente tem que mudar de qualquer forma aí, é claro que aos poucos, levando em consideração a individualidade de cada um, a tolerância, para que a gente evite o máximo o surgimento dessas doenças. Em relação ao plano alimentar, qual seria o nosso objetivo? Traçar sempre um plano individualizado, e aí esse plano ele vai poder estar relacionado com necessidade de perda de peso, ganho ou só manutenção mesmo de peso. Lembrando que aqui a gente está falando de adultos saudáveis, né, indivíduos sem nenhuma patologia, porém, como eu mostrei lá naquele slide das condições que mais acometem os adultos, é muito comum a gente pegar um paciente que está com uma dislipidemia, né, tá com colesterol alto, ou tá com uma esteatose hepática, que seria gordura no fígado. Enfim, sempre vai ter alguma condição ou outra. E muitas vezes até não tem nenhuma patologia em si, mas tem várias questões que a gente precisa trabalhar, como por exemplo, a baixa ingesta de água, ou o intestino que é totalmente preguiçoso. Então sempre tem alguma questão, embora o paciente ele seja saudável, que a gente vai precisar trabalhar. E também é muito importante a gente corrigir as deficiências nutricionais. Em relação à prescrição dietética, as demandas energéticas estão intimamente relacionadas com a idade, com o sexo, o biotipo, a estatura, o peso, o grau de atividade física, as condições fisiológicas e as condições patológicas do adulto. Então, sempre que a gente for escolher o método para fazer o VET, né, a necessidade energética diária, a gente precisa levar em consideração o máximo de questões possível. Então, por exemplo, tem, como a gente já viu, vários métodos, né, de fazer esse VET, e tem uns que vocês percebem que é muito raso, precisa de muito pouca informação da pessoa. Então, para esses casos que a gente está trabalhando de forma mais individualizada, com um tempo maior, eu acho sempre válido a gente trabalhar com os VETs que são mais ricos, né, que demanda de mais informação da gente. O método prático, por exemplo, ou regra de bolso, como tem gente que chama, a gente utiliza mais em hospital, porque é mais prático. São muitos VETs para a gente fazer, e aí a gente acaba se baseando mais dessa forma. Mas se a gente está trabalhando em consultório, a gente está trabalhando com uma quantidade menor de pacientes assim no dia, eu acho mais válido sempre trabalhar com os VETs que são mais ricos de informação. E essa estimativa energética, né, para a gente saber qual é o gasto energético diário da pessoa, a gente pode utilizar a calorimetria direta e indireta, que todo mundo já viu, e as fórmulas numéricas. Em relação ao cálculo do gasto energético basal e do valor energético recomendado, isso aqui vai ficar bem repetitivo para vocês que já viram várias vezes, né, mas a gente precisa falar. O gasto com metabolismo basal ele vai ser influenciado predominantemente pelo peso, vai ser em menor intensidade pela altura, pela idade, o sexo, a composição corporal, o clima, metabolismo, a ação dinâmica específica dos alimentos e as patologias. Então, tudo isso aqui, essas condições que eu acabei de falar, vai interferir no valor que é o gasto diário
quantas calorias que eu gasto diariamente, né? Cada indivíduo. Então, como não é possível determinar todos esses fatores, as fórmulas que a gente utiliza levam mais em consideração o peso, a altura, o sexo e idade. Né? São essas 4 informações que a gente precisa para saber qual o gasto. É aquele gasto que a gente vê em nutrição esportiva, é o gasto que a gente vê nessas fórmulas de VET que precisa fazer o adicional, naquela de Harris-Benedict. Então, a gente precisa levar em consideração esses fatores. Como profissional, a gente deve conhecer as limitações de cada fórmula, já que não é possível sempre utilizar esses métodos mais sofisticados, que, por exemplo, seria a calorimetria direta. E às vezes essas fórmulas também superestimam. Então, os resultados eles devem ser interpretados sempre com cautela, e esses instrumentos vão direcionar o profissional quanto ao caminho inicial, e aí a gente vai fazendo modificações se for necessário. Ou seja, você tem à disposição, sei lá, X fórmulas. Aí você utilizou lá 3. Qual dessas 3 você acha mais viável para trabalhar com o seu paciente? É você, profissional, você que decide o que você acha mais interessante. Você acha que essa fórmula aqui tem o quê? Que não está sendo interessante? Deu caloria demais, sendo que você quer que ele perca peso? Ou então eu quero que ele ganhe peso e eu tô achando pouca caloria isso aqui. Então você vai para outra. E aí você pode ir ajustando também. Não é regra utilizar exatamente aquilo ali. Você como profissional, é claro que isso aí depois de um tempo já de prática, você vai ter um feeling maior para isso. Você vai conhecer, você vai dominar e vai ter esse critério. Ah, deu 1.500 calorias certinho. Eu preciso bater 1.500 calorias certinho. Será que só as quilocalorias são tão importantes assim? Ou eu posso me preocupar muito mais com o nutriente? O que é que vai me dar uma resposta melhor aqui agora? Enfim, aí a gente vai ter que sempre utilizar o bom senso. Vocês vão me ouvir falando isso várias vezes. A gente tem a literatura, tem as referências, mas nem sempre a gente vai precisar seguir ao pé da letra tudo. Isso eu tô falando na nossa vida profissional, certo? Para aprender, aí a gente vai ter que fazer na mão grande aí como ensina mesmo. Mas a prática do dia a dia... Oi? Mas nesse caso aí de adulto, a senhora sempre recomenda começar pela DRIS, né? Assim? Aquela fórmula que eu falei pra gente trabalhar. A senhora disse que é mais completa. Isso. Nas nossas aulas a gente vai sempre trabalhar com ela. Mas assim, vocês vão chegar na vida profissional de vocês vão ver várias. E aí vocês vão utilizar a que você achar mais viável. A gente ensina o caminho e depois vocês vão por si, né? Vai fazer o que acha melhor, o que acha mais interessante. Aí aqui é o cálculo por Harris-Benedict, como a gente já viu, todo mundo já aprendeu a fazer. Leva em consideração aqui o gasto energético. Como a gente viu, precisa de peso, de estatura e de idade, pelo menos, né? Aí, aqui é o gasto por Schofield, de 85. Já vimos também, no semestre passado a gente viu todos esses cálculos. Agora, esse Schofield eu não fiz, não. Eu achei muito... Teve algumas meninas que fizeram, algumas colegas que fez dela também, mas eu nunca fiz. Não acho bem completo, assim, sei lá. Não, aqui só vai levar em consideração o peso, né? Como vocês estão vendo aqui. Essa outra, já de Harris, já leva em consideração peso, idade e estatura. Então, já é mais completa. Essa daqui da FAO vai levar em consideração só o peso também. Então, vocês vão utilizar a que for mais interessante. Essa basal aí, no caso, é o que você... No caso, é o que você precisa para se manter. Aí é fora atividade e tudo, né? Porque a DRIS inclui a atividade. Isso aí é para a quantidade que você precisa para suas atividades diárias normais. Aí falta levar em consideração a atividade física, né? Que precisa multiplicar pelo fator atividade para saber quanto que precisa de energia no dia. Para o adicional, no caso. Aqui é o gasto energético pela ION de 2002 e 2005.
é bem parecido aqui com aquele outro que a gente trabalha, mesma forma de fazer. Leva em consideração a idade, a estatura e o peso. Então é bem mesmo esqueminha que é a da Dries, né? Aqui é pela Ion também, só que aqui é homens eutróficos e homens eutróficos com sobrepeso ou obesos. Nesse caso aqui, a gente pode utilizar para pacientes com obesidade ou sobrepeso essa fórmula aqui abaixo. Aqui é para mulheres e aqui é mulheres com sobrepeso e obesas. Isso aqui também vocês podem utilizar. O cálculo do fator atividade, ele deve ser feito por meio do detalhamento das atividades físicas diárias da pessoa. Para facilitar o processo, é importante lembrar as atividades que mais ocupam os dias da maioria das pessoas. Então, normalmente, as que a gente não faz individualmente, como a gente viu no semestre passado, vocês lembram que a gente fez de uma criança contando as horas e depois multiplicando? Se a gente não for fazer assim detalhadamente, aí a maioria desses fatorzinhos de atividade que a gente multiplica já está relacionado com o tempo que é utilizado para trabalhar, estudar ou para assistir TV, para andar, né, a pé de um lado para outro. Então, de forma geral, que é o que as pessoas mais fazem normalmente. Então, leve em consideração isso. E as atividades que entram como exercício físico, e se não forem praticadas diariamente, ou seja, 7 vezes na semana, eles devem ser calculados em fração por hora diária. Então, por exemplo, não é todos os dias que eu faço atividade física, eu só faço 3 dias na semana, sendo que a semana tem 7 dias. Então, o que é que eu faço? Eu devo utilizar um adicional aí de... Deixa eu ver se aqui tem separado. Não. Mas seria aquela forma de você pegar a quantidade de horas que passa na atividade física. Vocês podem fazer com o MET. Acho que é até mais fácil. Vamos dizer, isso aqui para não ficar confuso para vocês. Fazem como sedentário, né? Sedentário não, como atividade leve, aquele cálculozinho da Dries que a gente utiliza. E com ele, a partir dele, você pode somar o valor do MET, que vai ser aquele mesmo cálculo de nutrição esportiva, só que vai levar em consideração a atividade diária, a quantidade de METs, que aí ou vocês vão procurar em tabelas específicas de METs na internet, ou vai ser disponibilizado para vocês. Mas a nível profissional, né, que vocês vão mais utilizar isso, caso vocês queiram continuar dessa forma, vai multiplicar pelo valor do MET que deu, daquele cálculozinho bonitinho, e vai somar com o valor do VET, que é esse Dries. Caso vocês forem utilizar o que vai ser muito provavelmente o software de dieta, lá já vai ter mais atividade física. Então, vocês vão fazer, na verdade, 2 VETs. O sem atividade física para ser consumido nos 4 dias da semana. E nos outros 3 dias da semana vocês vão ter que levar em consideração esse adicional. Deu para entender? Eu fiquei confuso. Vamos lá. Vamos supor que vocês estão utilizando esse VET que a gente já utilizou do semestre passado, né? Aquela ER da Dries. Vocês vão levar em consideração a atividade leve. Tem-se um valor lá, certo? Vamos dizer que deu 2.000 quilocalorias com atividade leve. Isso aí seria para fazer as atividades diárias sem levar em consideração o exercício físico. Ela só faz atividade 3 dias na semana. Então, eu só preciso aumentar as calorias nos dias que eu faço exercício. Porque num dia que eu não faço exercício, eu não preciso desse adicional de calorias. Então, qual é a ideia? Que nos 4 dias da semana, eu faça um plano alimentar de 2.000 calorias. E eu faça um cálculozinho a mais, que seria o do MET, da atividade física, que é aquele mesmo cálculo que vocês viram, que multiplica por 3,6, pela duração do exercício e pelo peso. Aí vamos dizer que deu 300 quilocalorias do gasto. Você vai pegar esses 2.000 e vai somar com essas 2.300, ou com essas 300 quilocalorias. Vai ficar um VET de 2.300 quilocalorias para os 3 dias que ela faz atividade física
E para os 4 dias que ela não faz, vai ficar 2.000. Então, você não vai precisar fazer 2 planos. Você vai fazer um plano só. Só que nos outros dias, você vai acrescentar o pré-treino, que vai... pré-treino e pós-treino, digamos assim, para ser esse adicional das quilocalorias. E nos outros dias, ele vai utilizar só as 2.000 calorias, que é sem o pré-treino. Ele não vai precisar saber nada dessas contas. Você que vai ter que ter noção. Ó, quando você não for treinar, você não vai fazer a refeição pré-treino e nem a pós-treino. Nos dias que você for treinar, você vai fazer essa refeição aqui. Pré-treino e pós-treino, que pra você já vai ser esse adicional dessas 300 quilocalorias que ela precisa para o exercício físico. Ficou mais claro? Porque imagine, eu só faço 3 dias, aí os 7 dias eu vou e faço ingestão de uma necessidade, de uma quantidade de calorias maior que a minha necessidade no dia. Esse cálculo, tá falando, é aquele que a gente adiciona vezes 5? Ele mesmo. Sempre que a gente for trabalhar com atividade física assim, é bom a gente considerar o match, para ficar mais individualizado. No caso, mas assim, a gente só usa esse cálculo se a pessoa não fazer atividade todo dia. Se a pessoa fazer atividade todo dia, pode já usar aquela fórmula. Normal. Atividade normal. O cálculo do valor energético total é o que a pessoa precisa para manter seu peso atual. É importante para se avaliar o consumo obtido pelo inquérito alimentar e também para comparar os valores. Então, por que eu peço a ficha de análise do cardápio calculada? Vocês sempre confundem isso da dieta que ele faz uso com a dieta que vocês vão prescrever. É preciso calcular os dois. Eu preciso calcular o inquérito alimentar, que é o recordatório, que é os dados que eu colhi, a anamnese alimentar, e eu preciso calcular a dieta que eu vou prescrever. E eu preciso comparar isso, né? Eu falei pra vocês no semestre passado. Então, por isso que a gente sempre calcula a ingestão habitual do paciente e a gente vai pra gente saber quanto é que ele tá ingerindo, né? Quantas calorias que ele tá comendo no dia, quanto de cada macronutriente. E eu vou calcular o que eu tô prescrevendo, que é a minha proposta do cardápio. Se não houver compatibilidade, o nutricionista deve investigar qual dos cálculos não está ajustado à realidade. Então, a gente precisa fazer esse cálculozinho. Muitas vezes vocês vão ver que a diferença é muito grande, a discrepância de um para o outro. Aí aqui é a que a gente conversa, sempre faz, né? A da DRIS 2002. Aqui é para homens a partir de 19 anos. Aqui a gente vai levar em consideração, se ele for sedentário, vai utilizar 1. Se for pouco ativo, 1.11 para homens, né? 1.25 se ele for ativo e 1.48 se ele for muito ativo. Mulheres, 1 sedentária, 1.11 pouco ativo. Na verdade, aqui acho que é 1.12. Isso daqui eu preciso corrigir. Tá igual. E muda de homem para mulher. Vou dar uma olhada para passar para vocês. Assim que acabar a aula, eu já faço a retificação. Enfim. Aí aqui seria para... Esse daqui seria para homens obesos e com sobrepeso. E aqui, mulheres obesas e com sobrepeso. Mas vocês podem trabalhar com esse aqui mesmo que a gente já trabalha e fazer só o ajuste aqui do peso. Vocês podem trabalhar reduzindo 4 quilos daqui, ou caso for para emagrecimento, né? Ou vocês podem fazer o VET com o peso normal aqui e ao final reduzir 500 quilocalorias. Tem essas duas formas da gente fazer a redução do peso da pessoa. Ou reduz 4 quilos aqui do peso atual, ou reduz 500 quilocalorias. Por que, Yandra? Porque muitas vezes você vai fazer aqui esse VET, reduzindo os 4 quilos aqui, e ainda assim vai ser um VET muito alto para pacientes obesos, para pacientes para perder peso, né? Então, o ideal muitas vezes é diminuir 4 quilos do final do VET. Vamos dizer, você fez aqui com o peso atual
e deu 2.500 quilocalorias. Aí você vai reduzir 500, que vai ficar um total de 2.000 calorias para ser ofertada no dia. Certo? Pro, aqui cortou. No caso, a senhora prefere já diminuir esses 4 quilos ou diminuir nas calorias? Não é que eu prefiro. Vocês vão utilizar de acordo com a necessidade. Por exemplo, é um paciente que quer perder peso. E eu só reduzi 4 quilos aqui e eu percebi que o VET ainda assim ficou muito alto. Então, aí você vai pensar, né? Esse é um paciente que eu quero que ele emagreça. Aí tá com VET de 2.300 quilocalorias. Não é interessante. Então, você vai pegar e vai reduzir os 500. Mas se for para manter, ou se você diminuir os 4 quilos aí da fórmula e ficar um VET bom, não ficar tão alto, aí vocês podem utilizar também. Aí vai depender do caso. Agora vocês têm que sinalizar. Ó, eu retirei 4 quilos aqui. Ou então eu fiz a redução das quilocalorias no final. Só precisa ser tudo justificado. Aqui é para as mulheres. Esses 4 quilos aí é um exemplo do que está dando que provavelmente ele possa perder, né? Porque assim, de forma saudável, né, de forma segura, a gente tem um limite máximo de até 4 quilos para fazer a redução. Mas você pode trabalhar com 2 quilos, com 3 quilos, né? Agora não pode passar de 4. Aqui é o método prático, que a gente já viu também. Aqui é um outro método prático pela FAO, OMS. Aí aqui você vai escolher a taxa calórica e multiplicar pelo peso. Vai levar em consideração se o indivíduo é sedentário, se está em repouso, se faz atividade leve ou moderada, ou faz atividade intensa ou muito intensa. Vai escolher aqui, por exemplo, a pessoa faz uma atividade muito intensa. Aí você vai escolher para homem entre 60 a 62 quilocal e multiplicar pelo peso. Feminino, 50 a 55, vai escolher uma faixa entre esses valores aqui e multiplicar pelo peso. Aqui é um outro método prático que a gente já viu também na outra aula, que é em relação a cirurgia, politrauma, sepse, perda de peso. Escolhe a quantidade de quilocaloria e multiplica pelo peso. Aqui é só para vocês saberem o que consiste uma atividade leve, moderada, intensa e muito intensa. Por exemplo, porque assim, às vezes não é só exercício físico em si, né? Quando a gente fala de exercício físico, o ideal é sempre trabalhar mesmo com o MET. Mas assim, atividades diárias que a pessoa faz. Tô achando bonito, viu, Juan? Sabia que era você. Fazer o que, né, velho? Você acha que eu sou uma piada? O cara nasceu. Eu só não tive. Fazer o que, velho? Tive culpa de nascer pobre. O cara chegou, eu cheguei no trabalho, era 7h10. Daqui que eu tomei um banho, que eu comi alguma coisa. Só pra assim dizer mesmo. que tomar banho, vi, gente, porque hoje não é nem domingo. É porque assim, pô, eu filei o banho do sábado, que eu só tomo banho no sábado. Entendi. Aí eu filei o do sábado, aí ontem, eu achando que era a prova, estudei. Aí hoje que eu tive um tempinho, foi que eu vim, entendeu? Tomar o banho. Ah, entendi. Então, né, os tipos de atividade. A gente não vai só levar em consideração exercício físico. Mas, por exemplo, se a pessoa trabalha como desenhista, como datilógrafo, ou digitador, é dentista, empregado do comércio, bancários e secretários, isso aqui entra como atividade leve. Atividade moderada. Se ele é estudante, balconista, professor, trabalhadores de indústrias, empregados de restaurante, aí a gente já utiliza atividade moderada. Atividade intensa, mineiros, atletas, bailarinos, metalúrgicos, soldados em atividade, agricultor, alpinista, e muito intensa, estivador, britador, pedreiro, ferreiro, lenhadores. Então não é só exercício físico em si. Se tiver algum exercício assim a nível mais, por exemplo, a pessoa faz crossfit, faz musculação intensa, aí às vezes é mais interessante a gente trabalhar com aquele match, né? Coloca uma atividade leve lá no fator atividade e adiciona a quantidade de METs. Isso é muito importante vocês saberem, porque por mais que a gente nem utilize tanto aqui, mas na vida profissional vocês vão utilizar.
né? E sempre o ideal é como a gente vai trabalhar. A gente aprende aqui, é esse momento aí onde a gente tem a base para saber como a gente vai fazer quando estiver trabalhando. Então, por isso que é sempre importante sair um pouquinho da literatura em si e falar da prática, né? Aqui é outro método, que é... Me lembra aí, eu passei uma atividade de VET para vocês semestre passado, não foi? Para vocês fazerem todos esses VET? Rapaz, esse eu nunca vi, não. Não, Pro. Não Não? passou, não. É porque eu fiz para os meninos da outra. Pensei que eu tinha passado para vocês também. Então eu vou ter que fazer isso para vocês treinarem todos os VETs. Aqui é sobre o gasto energético mais o gasto de atividade. Primeiro você vai fazer o gasto basal, que vai ser multiplicar aqui as quilocalorias de acordo com a idade pelo peso vezes o valor que é fixo, e depois você vai multiplicar pelo fator atividade aqui, né, o gasto da atividade. Se for atividade leve, vai escolher aqui essa porcentagem e multiplicar. Aí aqui o jeito vai ser eu botar uma atividade para vocês treinarem. Todos esses VETs aqui, igual a gente fez com o outro, esse último. E aí corrige juntos para todo mundo entender. Fica mais fácil para vocês pegarem, não é isso? Aqui para adulto, em relação à recomendação de macronutrientes, a gente vai ter aqui, segundo a Dris, a recomendação de 50% a 60% do VET, sendo que 40% deve ser de monossacarídeos e de sacarídeos, sacarose só até 15% e 60% de polissacarídeos. A MDR, ele sugere um intervalo de 45 a 65% do total de energia, sendo que a ingestão máxima é de 25% dos açúcares simples. A FAO recomenda menos de 55 a 75% e os açúcares simples menos que 10%. E Vanucci 60 a 70%. Então, assim, em relação a carboidrato, vocês vão escolher a faixa de variação aqui da porcentagem do VET que vocês queiram, mas sempre vocês vão fazer o quê? Colocar a referência. Isso aí, sempre. Sempre tem que justificar, né, segundo a referência que você utilizou. Ah, eu fiz aqui, deu 65. Pronto, aí você pode utilizar aqui ou a MDR, ou a FAO, ou o Vanucci, né? Vai ficar, mas sempre tem que referenciar. Em relação às proteínas, aqui, segundo a Dris, 0,8. Ou então a gente pode trabalhar com 10 a 35% do total, né? A gente tá já acostumado com 0,8 a 1 para quando é dietas normoproteicas, mas a gente pode trabalhar também com essa faixa aqui de 10 a 35% do total de energia, que é segundo a MDR. Essa aqui da EAR é 0,66, aqui é muito pouco utilizado por a gente, né? Porque as dietas normalmente são hiperproteicas. Então, aqui segundo a FAO 0,8 a 1, que fica em torno de 12 a 15% do VET. Mas assim, vocês podem se preocupar também com essa faixa aqui, ó, de 10 a 35%. Pro, Oi. uma coisa que eu sempre fico em dúvida, assim, porque a gente vai pegar uma matéria só de patologias, no caso, só de dietas para pessoas que tá doente, né? Uhum. Para cada tipo específico. É porque eu fico muito assim, digo, uma pessoa que tá com problema renal, essas coisas, aí eu fico, mas a gente vai pegar, tá tudo bem. Vão pegar e vão ter as diretrizes e recomendações para cada patologia. Então, mesmo que, por exemplo, sempre vai ter a recomendação dietoterápica para cada patologia que vocês forem ver. Mas chegou na vida de vocês, e agora? O que é que eu faço? Vai procurar dietoterapia em artigo, em diretrizes. Já viram aquele projeto Diretrizes? Já chegaram a ver? Não. Deixa eu abrir aqui para vocês.
É porque assim, a gente tem que levar em consideração que a maioria do tempo a pessoa não vai trabalhar só com pessoas saudáveis, né? Sempre vai ter. E se for trabalhar em hospital, piorou. Então, tem que se preocupar, desde já. Ó, nutrição e oncologia. Por exemplo, uma paciente com câncer. Não é esse. Não é esse. Eu tinha vários, só que... Aqui. Projeto Diretrizes. Ó, vai ter a terapia nutricional para vários problemas. Tem muito material bom assim em PDF. Você só tem que ver se é segura a fonte, né? Se é material do Ministério da Saúde. Sempre tem material de hospital disponível. E tem os livros também. Tem Krause, que é um ótimo livro pra gente pegar essas terapias nutricionais. Vocês têm Krause em PDF? Não, pronto. É por isso que às vezes eu fico pedindo assim material para os professores, porque a pessoa já tem certeza que é algo seguro. Eu não gosto muito de material de internet. Me lembrem, me peçam pra eu mandar Krause, que eu tenho alguns livros. Aí eu mando. Tenho também de Lilian Kupari, que é de nutrição no adulto, que também tem. Então vocês podem sempre se basear por isso. Esse daqui é terapia nutricional, então é dieta enteral e parenteral, que vocês só vão ver mais pra frente, né? Que é alimentação por sonda. Mas tem vários, assim. Mas se vocês virem, ó, projeto de diretrizes, confia. Pode utilizar. E assim, o que a senhora for tendo, assim, que a senhora pode disponibilizar pra gente, eu agradeço, porque... Viu? Agora eu só preciso que vocês me lembrem, né? Porque é muita coisa na minha cabeça. Fala para os livros. Me pede que eu mando. Pronto, tá bom. Em relação à proteína, então, vocês podem ficar nessa faixa aí, ó, de 0,8 a 1. Ou trabalhar com dieta hiperproteica, né? Normalmente vai estar aí com 10 até 35% do VET total. As recomendações para insuficiência renal, gente, é muito individual. Então, é só quando vocês estiverem tendo aula mesmo. Vai levar em consideração se o paciente faz diálise ou se não faz. Então, tudo isso interfere aí para a recomendação proteica. Aqui, outra referência. 30 até 35% do VET. 10 a 20% sendo que as proteínas de origem animal. Aqui, para situações especiais, se o paciente tiver uma desnutrição não complicada, a gente pode trabalhar com 0,8 a 1. Se tiver em estresse metabólico moderado, 1 a 1,5. E se tiver um estresse metabólico muito acentuado, 1,5 a 2. Então, vai variar muito aí de acordo com a situação específica, né, da patologia da pessoa. Em relação aos lipídios, 15 a 30% segundo a FAO, 2003. A recomendação de colesterol, ó, menor que 300 mg por dia, para evitar episódios, né, de doenças cardiovasculares. A MDR sugere aqui 20 até 35% do VET. Vanut, 20 até 35% também. Levar em consideração aqui, ó, a quantidade de gordura saturada, monoinsaturada. Isso aqui vocês vão ver mais quando for calcular no programa. Porque é mais difícil fazer essas porcentagens aqui na tabelinha de composição. Oi? Que programa é? Eu vou mostrar pra vocês uma aula específica, o que eu trabalho. Só pra vocês saberem como é que funciona. Mas tem vários softwares. Tem Dietwin, Dietbox, Avanutri, que é o que você escolher pra trabalhar. Isso aí vai de acordo com a sua afinidade, né? O que vai ser mais fácil de mexer, o que você tá disposto a pagar, ou então vai ficar na versão que é gratuita.
Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu trabalho, pra vocês saberem como funciona. Mas só acho que, não sei se semestre que vem vocês já começam a utilizar, porque tem a versão gratuita. Aí eu não sei se semestre que vem os professores já liberam ou se é só no 7º. Tem que ser logo pra gente ir treinando. Porque esse negócio de 7º, não. De tudo pra cima da hora, Deus o livre. Tem a O fé em Deus. que a senhora trabalha é pago, no caso. Mas tem a versão gratuita também. Mas o pago tem benefícios a mais do que tem, né? Porque senão a pessoa não pagava. Tem. Mas pra vocês o básico vocês não precisam pagar não. Pra calcular essas dietas não. Só quando vocês forem trabalhar. Os alimentos com colesterol, eles não devem ultrapassar 300 miligramas por dia. E Vanucci, ele recomenda aqui em relação ao colesterol 100 miligramas para cada 1000 quilocalorias. Em relação aos micronutrientes, a gente vai se basear mais pela DRIS, como a gente já viu. O sódio, a gente vai ficar aí com uma quantidade menor que 5 gramas ao dia do cloreto de sódio e o sódio menor que 2 gramas. Recomenda-se a ingestão segura de 3 a 9 gramas de NaCl ao dia, né, que é o cloreto de sódio, que vai dar aí um consumo médio ideal de 6 gramas. Evitar os condimentos picantes em excesso. Isso aqui vai utilizar lá nas nossas características da dieta para justificar a nossa conduta. Em relação aos líquidos, aqui a gente tem a recomendação de por idade, homens e mulheres entre 19 a 70 anos, em torno de 3,7 para homens e 2,7 litros para mulheres. As gestantes 3 litros e as lactantes 3,8 litros, então aproximadamente 4 litros diário de água. As lactantes precisam ter um cuidado muito grande com a ingestão de água, porque o leite materno ele é feito, né, basicamente de água, e a necessidade hídrica é muito maior, então a gente precisa oferecer a quantidade correta. Aí aqui pela RDA de 89, a gente tem 1 ml para cada quilocaloria dia, ou 2 a 2,5 litros dia, sendo que não se deve ultrapassar 1,5 ml por quilocaloria dia. Já se acostumaram, né, que sempre que a gente vê essa expressão assim, 1,5/cacau/dia, que a gente tem que multiplicar pelas quilocalorias e saber, né, que essa é a quantidade diária de referência. Para os casos febris, 350 ml extra, né, para cada aumento da temperatura, para a gente levar em consideração aí e fazer esse acréscimo. Então, cada grau que for aumentando, a gente vai oferecendo a mais 350 ml. Em relação aos nutrientes funcionais, a gente deve sempre observar as necessidades atuais do consumo e cuidar, né, com a prevenção e ver como que vai ser coadjuvante no tratamento. Priorizar alimentos antioxidantes, alimentos anti-inflamatórios e inserir sempre os alimentos funcionais da dieta regularmente. Que é alimento funcional, Yandra? Alimento que, além de nutrir, né, vai tratar alguma condição específica, ou vai prevenir alguma doença, ou vai tratar alguma doença, né, vai participar dessa dietoterapia. Então, quais são os alimentos antioxidantes? Quais são os alimentos anti-inflamatórios? O ideal sempre a gente, na hora que for calcular uma dieta, pesquisar quais são eles e trabalhar no nosso plano alimentar. Aqui em relação às fibras, a gente pode trabalhar com 25 a 30. Olha na DRIS também, se quiser, para ficar mais fácil. Normalmente, o ideal vai ser nessa faixa de 25 gramas. O Instituto Nacional do Câncer, ele recomenda de 20 a 30 por dia, não ultrapassando 35 gramas. Não é porque fibra é bom que a gente vai também colocar demasiado. Então,
sempre se atentar aqui para não dar o excesso de fibra, porque vai ser ruim para o intestino. E a Vanucci, de 1990, recomenda menos de 20 gramas por dia, correspondendo à ingestão mínima de 8 gramas a 10 para cada 1.000 quilocalorias. Então, o bom é vocês irem lá na Dries, porque tem a recomendação por idade. Então, tem lá para criança, que é menor, né? Tem para adolescente, para adulto, de acordo com a idade, você oferece a quantidade certinha de fibras. Em relação naquela questão que mandou imprimir, né? Isso. Lá tem tudo, a vida de vocês tem lá. Características físicas, vai falar lá o nível da consistência. Lembra da aulinha que eu fiz, né, de características da dieta? Deu um trabalhinho para vocês aprenderem essas características da dieta, né? Mas vamos continuar fazendo e continuar melhorando, porque... E agora piorou que tem cálculo. Pós-graduação, estágio, tudo a gente vai utilizar características da dieta, certo? Nossa prática clínica também. Consistência, normal, que é o que é mais comum a gente trabalhar, mas poderia, por exemplo, pegar uma paciente que não tem dente. Então, a gente poderia trabalhar com o quê? Pastoso, né? Ou branda. Enfim, a gente vai trabalhar, vai ter uma aula também de consistência de dieta. Vocês já tiveram? Não, pô. Vamos ter esse comigo ainda. Fracionamento normal, volume. Isso aqui tem lá na aula de adequação, pra gente saber, né? Principalmente o volume aqui, pra saber se o volume é normal ou não, se é aumentado, se é diminuído. Temperatura, sempre adequada às preparações, evitando os extremos. Evitar extremo, tanto extremo de gelado e extremo de quente. Salvo em algumas condições, como por exemplo, pós-cirurgia dentária, que a gente tem que trabalhar mais com muito gelado, né? Que faz parte da dietoterapia. Só isso. Olha que aula curta. Até eu me surpreendi. Eu nunca vi uma matéria para ter assunto. Eu já estou na segunda matéria. Eu nunca vi.